Após o cataclismo de Poltava, Karl XII, o outrora invencível Leão do Norte, refugiou-se nas terras do sultão otomano. Era o verão de 1709, quando, acompanhado de um punhado de oficiais fiéis e de algumas centenas de soldados exaustos, atravessou o rio Dnieper e penetrou em território turco, em busca de asilo e de uma improvável redenção. O sultão Ahmed III, informado da chegada do monarca estrangeiro, recebeu-o com generosidade oriental. O rei da Suécia foi instalado na pequena cidade de Bender, na Bessarábia otomana, onde o ambiente misturava o luxo dos bazares com o murmúrio distante das estepes. Para os turcos, aquele hóspede real era ao mesmo tempo curiosidade e oportunidade, um peão útil nas intrincadas relações com Moscou. Karl XII, contudo, não se via como exilado, mas como estrategista em pausa. A sua tenda dourada, erguida à beira do Dniester, converteu-se em corte improvisada. Ali recebia emissários, ditava ordens e traçava planos de revanche contra a Rússia. A derrota de Poltava, que para outros seria o fim, para ele era apenas interlúdio. O rei em tenda, como passou a ser chamado, mantinha uma etiqueta quase régia. Os oficiais que o seguiam deviam apresentar-se uniformizados e as cerimônias militares eram observadas com rigor. Os camponeses moldavos, surpresos, assistiam àquele pequeno exército nórdico, disciplinado e orgulhoso, vivendo como se ainda dominasse a Europa. O ambiente de Bender, contudo, era um cadinho de intrigas diplomáticas. A Rússia, triunfante, temia que o sultão fosse seduzido pelo carisma do rei sueco e voltasse suas armas contra o norte. Moscou enviava presentes e ameaças alternadamente, tentando convencer a Sublime Porta de que o hóspede era um perigo. O prestígio do hóspede começou a declinar. Enquanto isso, na distante Estocolmo, o governo regencial tentava manter a guerra viva. Sem o rei, a Suécia parecia um corpo sem cabeça. As comunicações eram raras e incertas, e as províncias bálticas caíam uma após a outra sob o domínio russo. Os cofres estavam vazios e o povo, fatigado de tributos e luto, já não sonhava com revanche. O rei, alheio a essa realidade, persistia em sua fantasia estratégica. Em Bender, erguia mapas, distribuía ordens a ministros que não o podiam ouvir e aguardava, com fé quase mística, o momento em que o Islã e o Norte marchariam juntos contra o czar. Era o quixotismo real em sua forma mais pura, heroísmo e delírio entrelaçados. Em 1711, suas preces pareceram ser atendidas. O sultão, irritado com as provocações russas, declarou guerra ao czar. Os exércitos otomanos avançaram até o Prut e cercaram Piotr, que se viu em apuros. Karl XII, exultante, preparava-se para retomar sua coroa de conquistador. Contudo, o czar, hábil e persuasivo, salvou-se por meio da diplomacia. Prometeu retirar as tropas russas do território otomano e demolir a fortaleza de Azov. O Tratado do Prut, assinado em julho de 1711, encerrou o conflito e frustrou as esperanças suecas. Karl XII viu o triunfo escapar-lhe novamente, não pelas armas, mas pela astúcia. A partir daí, a paciência otomana começou a esgotar-se. O rei sueco recusava-se a partir, insistindo que ainda havia guerra a travar. Seus gastos tornaram-se exorbitantes e suas demandas arrogantes. O sultão, que inicialmente o admirara, passou a vê-lo como hóspede incômodo e obstinado. Em 1713, após longas tensões, a corte otomana decidiu pôr fim ao impasse. Foi ordenado que o rei deixasse Bender e retornasse à Suécia por meios próprios. Karl XII, porém, recusou-se,
alegava que partir sem glória seria trair sua missão divina. A obstinação transformou-se em tragédia. No dia 1º de fevereiro de 1713, as tropas turcas cercaram a residência do rei. O episódio, que ficaria conhecido como o Kalabalik de Bender, misto de tumulto e batalha, foi de uma violência inesperada. Karl XII, com alguns oficiais, resistiu por horas, barricando-se em sua tenda e lutando até o último cartucho. Capturado após feroz resistência, o monarca foi tratado com respeito, mas mantido sob vigilância. O orgulho sueco estava agora subjugado por uma força que ele jamais compreendera: a política das cortes e o tempo da paciência oriental. O rei em tenda tornara-se prisioneiro de sua própria lenda. Em Estocolmo, enquanto o soberano vivia seu cativeiro dourado, a administração lutava em vão para sustentar o império em ruínas. A marinha estava enfraquecida, os exércitos dizimados e as potências europeias, ocupadas com a sucessão espanhola, não ofereciam auxílio. Sem a presença do rei, as alianças desmoronavam. A Polônia, outrora dominada por Stanisław Leszczyn sob proteção sueca, rendeu-se ao inevitável. Augusto II Forte retornou ao trono, restabelecido pela Rússia e por Sachsen. A comunidade báltica, sonhada por Karl XII, era agora um mosaico sob influência moscovita. Os últimos generais suecos tentavam manter alguma resistência nas províncias bálticas e em Pomorze, mas sem coordenação nem recursos. O inimigo multiplicava-se, e a esperança, rarefeita, dissipava-se como fumaça. O Império Nórdico, construído com o sangue e o gênio de um século, chegava ao limiar da extinção. Em 1714, após mais de 4 anos de exílio e humilhação, Karl XII finalmente obteve permissão para deixar o território otomano. Fugiu de Bender em segredo, cavalgando dia e noite por terras hostis até alcançar a Suécia. Retornava não como conquistador, mas como espectro do passado. Assim terminou o refúgio em Bender, um interlúdio oriental entre glória e ocaso. Ali se consumou o mito do rei inquebrantável que preferiu o exílio à rendição. Mas também ali se revelou o limite do heroísmo solitário. A Suécia, órfã de prudência e saturada de bravura, prosseguiria agora em lenta agonia, sob o peso de um sonho que o mundo já não sustentava.